Olá pessoal, tudo bem? Evocação de espíritos. Como é que funciona essa matemática? Como é o procedimento para tudo isso acontecer? Logo após a vinheta, nós vamos conversar sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Nando Silvestre, aqui do canal Unificar. Pessoal, evocação de espíritos. Hoje, em todas as religiões que tem a tratativa espiritual, tem a tratativa na relação que tem esse encontro com os espíritos. Muitas das vezes todo mundo segue ali aquele fluxo, porém não entende. Olha, como é que funciona? Como é que faz para esse guia estar perto de mim? Qual é o procedimento? Como que tudo isso, como que é essa matemática? Hoje nós vamos conversar sobre isso. De certa forma, isso não é um bicho de sete cabeças, mas é importante que seja entendido para que não haja tanto no meio kardecista, como no meio umbandista, candomblecista, ou religiões ou seitas que seguem assim o espírito como fonte de consulta, certo? O que é a evocação? A evocação é nada mais, nada menos do que chamar, é um chamado, é uma ligação, né? Que o espírito ele não funciona desse jeito. O espírito não está ao nosso lado 24 horas por dia ali esperando, ó, na hora que ele falar eu vou aparecer, na hora que ele falar eu vou manifestar. Não é exatamente assim que funciona. O espírito ele na realidade ele tem muito o que fazer. Ele é um ser muito ocupado. Ele tem uma função muito árdua quando ele passa para o plano espiritual, principalmente quando ele está no momento de ascensão espiritual, que ele está começando a galgar ali os degraus do conhecimento. Então ele tem muita coisa para fazer. Ele não tem um só médium para trabalhar, ele não tem uma só pessoa para socorrer, ele não tem uma só tarefa para fazer. Muitas das vezes a pessoa ela tem aquela coisa assim de achar, morreu, ele vai lá na quinta nuvem tocar harpa. Não é assim, o trabalho continua, a caminhada continua. Então quando você tem esse fato de, eu vou fazer uma evocação, para tudo isso precisa de preparo, tanto do evocador como para o momento da evocação, certo? E qual é esse momento? Uma gira de umbanda, uma roda de candomblé, uma mesa de kardecismo, né? Ou a parte magista dos magos, das bruxas, dos feiticeiros, não importa. Mas como é que o espírito que ele trafega ali em várias dimensões, até outros planetas, que isso todo mundo praticamente já sabe que existe sim vida mental e astral em outros planetas, como é que isso se dá? A partir do momento que o praticante ele tem ciência de qual espírito ele quer trabalhar, ele faz ali o seu chamado, a sua evocação, certo? Na Umbanda, muitas das vezes é arriscado um ponto no chão, né? E se faz ali um chamado em forma de agradecimento, e dizendo que ele está apto a se ceder como ferramenta. No candomblé tem o seu mecanismo, no kardecismo também funciona através de uma oração, né? Entre todos. O espírito, por sua vez, estará ali trabalhando, sempre, né?
Então o que o espírito recebe? Como é que o espírito sabe que eu estou chamando ele? Ele sente como se fosse ali, muitas das vezes assim, irmãos, vocês que são médium, já tiveram esse sentimento que é, muitas das vezes você está ali numa reunião mediúnica e você tem um impulso na sua cabeça. Geralmente esse pulso ele vem do centro da sua testa, né? Ou seja, da glândula pineal, ele dá aquele pulso, pum! Então eu sei que está começando ali o meu contato mediúnico, certo? Com o espírito ele vai funcionar de uma coisa bem semelhante, ele vai ter ali como se fosse um choque energético. E esse choque energético ele sabe exatamente da onde está vindo. Então ele sabe, ó, é o médium tal que está me chamando. Hoje é o dia que ele está ali reunido com todos os seus irmãos para praticar a caridade. Eu estou indo para lá. Todo espírito viaja na velocidade do pensamento. Então ele fecha o olho aqui, abre o olho lá. Fecha o olho lá, abre o olho aqui. O espírito ele trabalha desse jeito. E ele precisa ser assim, né? Porque ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde é preciso ir, certo? Então a evocação, gente, é isso. Então, muitas das vezes a gente tem que ter cuidado, porque você chama, clama, chama, e às vezes isso é por vaidade. Então você acaba atraindo para você um espírito trevoso, um espírito que está ali apenas para brincar, né? Para fazer ali uma brincadeira, às vezes até de mau gosto, né? Porque ele acaba se apossando e isso se torna legal, muito bom para ele, e acaba ficando meses ali do lado da pessoa, obsediando, causando, colocando pensamentos errôneos em sua cabeça, né? Mas foi pela atitude de quem? Do médium que, de forma errônea, fez essa evocação. Então, mas como eu sei que vai estar certo? É simples, para tudo isso existe hora e lugar, tá? Se você não tem um templo e você costuma fazer os seus trabalhos espirituais na sua casa, então você tem que ter fundamento na sua casa, você tem que ter os seus pontos de força, certo? Os seus pontos de força positivo, aonde você vai fazer a descarga dos seus pontos negativos, certo? Você vai ter que ter ali a firmeza do seu ponto neutro, ok? Para que tudo isso funcione de uma forma correta. E esses espíritos errôneos, né, esses irmãos que ainda navegam no mar da ignorância, não se aproxime dali daquele trabalho maravilhoso que você está fazendo, ok? Então isso é muito importante de se saber. Mas eu senti vontade de incorporar no ponto de ônibus. Tá certo, tá errado. Isso não é local. O espírito, ele não é ali uma fonte que você tem um problema e você, não, eu vou chamar o guia tal para resolver. Vamos embora, vamos resolver. A vizinha brigou com o marido. Peraí que eu vou incorporar aqui uma pombagira para ir lá fazer, reatar de novo esse casamento. Não é assim. O espírito ele incorpora na grande maioria das vezes. Para dar a sua voz, para poder tocar o coração do consulente, a ponto, porque o espírito, ele se comunica através do pensamento. Então para ele é muito fácil ouvir o pensamento de tudo e de todos, principalmente quando esse consulente vem até você. Se você tem um guia que trabalha, o consulente veio até você, a partir do momento que ele vem até você, ele permitiu você entrar no espaço energético dele. Então, a partir desse momento, o seu guia está apto a ouvir o pensamento dele. Então, ele ouve, ele sabe onde estão as mazelas, ele sabe onde está o nó, ele sabe onde está tudo. Então, ele incorpora, ou se usa do seu órgão vocal, ou ele se usa da sua escrita para simplesmente colocar ali para esse consulente exatamente o que ele precisa ouvir para tomar um choque, para tomar ali uma balançada e começar a viver, começar a caminhar, certo?
Não é assim, eu estava no ponto de ônibus, eu incorporei porque a menina estava tossindo. Eu estava andando na rua, a moça tropeçou, caiu, machucou o joelho, eu incorporei um pajé para poder curar a pessoa. Não é desse jeito, certo? Isso é mediunidade desequilibrada, isso é de certa forma um desrespeito com a espiritualidade. A espiritualidade não é fútil, a espiritualidade não é um pastel de feira que você estrala o dedo e chega na sua mão o que você quer. Então é isso, gente, evocação é isso, certo? Existe casos também, gente, que é muito legal de dizer que a gente se pode evocar um espírito que esteja encarnado. Sim, ele pode ser evocado, sim, principalmente se ele estiver num estado de como que se diz, que ele se desdobrou do seu corpo. Pode ser numa noite de sono ou pode ser num desdobramento consciente. E esse espírito pode ser sim evocado para vir trabalhar com sua totalidade, certo? E ele pode querer incorporar, ele pode querer se usar da psicofonia, da psicografia, da psicopictografia, não importa. Se esse espírito consegue fazer isso é porque ele tem outorga para isso, ele tem a autorização do Criador e da lei maior para fazer esse tipo de coisa. Isso é raro? Sim, é muito raro, mas isso também pode acontecer, tá? Então preste atenção a vocês, irmãos, que praticam magia, que praticam as religiões afros, umbanda, candomblé, o kardecismo. Prestem atenção, não devemos ficar assim a exaustão, chamando espíritos. Vem aqui, meu irmão, vamos fazer, vamos acontecer. Muitas das vezes isso acontece por vaidade, certo? Porque o médium que não é vaidoso, ele não se importa com quem virá dar a mensagem, ele se importa com a mensagem, certo? Então é assim, evocação é simples, é tudo isso que eu disse para vocês, mas tem que ter o controle. Não acha que você vai ter 40 tipos de guias, certo? Que muitas das vezes esses 40 tipos de guia é um guia só, mas através do seu psiquismo, através da sua mente animalizada, você dá várias personas e vários nomes a esses guias, para assim então estar preenchendo talvez um espaço que em você seja vazio, ou uma vaidade, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Mas então quer dizer que não tem vários guias? Tem, gente, claro que tem, porque muitos deles trabalham em outros pontos de força, em outras falanges. Então, às vezes o que um guia não consegue resolver, outro resolverá, porque eles trabalham em comunhão, tá certo? Então isso é normal, uma pessoa ter 1, 2 caboclos trabalhando junto, um preto velho e uma preta velha, isso faz sentido, tá? Um Exu, 2 pombagiras, ou 2 Exus e uma pombagira, isso é normal. Agora sim, eu tenho 10 Exus, 20 caboclo, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Prestem atenção, usem o espaço de vocês espiritual para estar realmente realizando um trabalho espiritual, sem vaidade, sem precipitação, porque a espiritualidade não é uma coisa que se brinca, certo? A espiritualidade é uma coisa que faz você exatamente se elevar no seu mental e se tornar uma pessoa cada vez mais no caminho do Criador. Tá bom, gente? O vídeo de hoje é isso, tá? Como eu disse, eu vou fazer vídeos mais curtos agora. E dúvidas pode colocar no comentário, tá? A gente vai responder. E se quiser também acrescentar mais alguma coisa, vamos aí. Se tiver algum também exemplo de outros vídeos para a gente estar fazendo mais para frente, vamos fazer também, tá certo? Um beijo no coração de vocês, meus irmãos. Que Deus proteja todos vocês, que ilumine a vida de vocês nesses tempos difíceis, tá? E tudo isso, como uma grande tempestade, vai passar. E com certeza o sol vai voltar a brilhar. Axé, pessoal!